Salve nação e a treta no Palmeiras! O grande responsável pelo que aconteceu ontem foi o técnico do Palmeiras. O choque de realidade do Abel. O Abel que fez toda a merda, irmão. Qualquer. E poderia ter feito 4, poderia ter feito 5, e aí... Eles colocaram o Palmeiras na situação, eles o técnico. O que o Abel Ferreira fez ontem. Ele não corrigiu os erros e ele deixou o problema maior para a semana que vem. Do menos o treinador, que substituiu de um jeito ridículo. Você vai entender a baita treta que tá rolando no Palmeiras após vexame no Equador. O grande responsável pelo que aconteceu ontem foi o técnico do Palmeiras. É o Abel não reconhecer durante o primeiro tempo que estava dando tudo errado e não socorreu o time. Porque ficou nítido que o Palmeiras tomaria o terceiro gol. Nítido. A LDU faz 2 gols no intervalo de 12 minutos. O pênalti, eu acho que o Andrés amplia a área. Amplia dentro da área, mas resvala no ombro. É uma posição de braço antinatural, bloqueia a bola que estava indo na direção do gol. Pênalti. Ali, só pra você ter uma ideia, o Carlos Miguel percebeu, teve o senso de urgência, não sei se alguém também da comissão técnica cantou pra ele cair. Mas o Carlos Miguel caiu num determinado momento pra dar uma esfriada e pra ver se o Abel arrumava o time. E ali era o momento de mexer. Ali não era um momento só de papo, ali não era um momento só de conversa, porque isso não seria, pelas escolhas feitas, pelo encaixe tático, isso não seria resolvido com conversa, tanto que não foi. O Carlos Miguel parou o jogo voltou, o Palmeiras tomou mais um antes do intervalo. E continuou sendo pressionado pelos caras, e continuou sendo amassado pelos caras. Então ali era o momento, mas vai mudar com 20 minutos de jogo? Vai mudar. Mas assim ele vai estar reconhecendo que errou. É claro. Muito melhor reconhecer o erro e consertá-lo de alguma maneira e conter os danos desse erro inicial de alguma maneira do que insistir no erro e deixar o problema maior ainda para a semana que vem. Foi exatamente o que o Abel Ferreira fez ontem. Ele não corrigiu os erros e ele deixou o problema maior para a semana que vem, por culpa dele. Na boa, parece que as pessoas não conhecem o trabalho desse cara. De verdade, parece que os rivais que já estão comemorando, já estão zoando o Palmeiras, não acompanham o Palmeiras do Abel Ferreira, gente. É muito possível, e eu não tô falando isso para fazer filminho com o Palmeiras, não. Que quem me conhece sabe, eu falo tudo o que eu penso, eu não quero fazer filminho com ninguém, tenho o rabo preso com ninguém. Mas é muito possível que o Palmeiras reverta esse resultado contra a LDU no Allianz Parque. O Palmeiras atropelou o Internacional já no primeiro tempo. O Palmeiras atropelou o Vasco já no primeiro tempo. Palmeiras atropelou o Red Bull já no primeiro tempo. Palmeiras teve várias goleadas nos últimos jogos. Então por que com a LDU, que na minha opinião é um time qualquer fora da altitude, o Palmeiras não possa reverter essa diferença de 3-0? Gente, eu acompanho o trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras há anos. O Abel Ferreira, ele consegue motivar esse time nas horas mais difíceis. O Abel Ferreira, ele sabe tirar o máximo do psicológico de cada jogador. O Abel Ferreira, ele já teve viradas como contra o Botafogo, gente. Que o Botafogo fez 3 no primeiro tempo, o Palmeiras liderado pelo Hendrick lá virou e ainda foi campeão brasileiro. Então, de verdade, é bom que os rivais que já estão zoando o Palmeiras, inclusive na mídia, se preparem. Porque não é nada impossível, repito, nada, o Palmeiras do Abel virar. Palmeiras do Abel vai ter uma postura longe de quem já desistiu. E o que eu tô falando, eu acho muito possível ver um atropelo do Palmeiras contra a LDU no Allianz Parque. É um time qualquer. E poderia ter feito 4, poderia ter feito 5, e aí sim matado de vez. Não fez. E eu tô avisando pra todo mundo que já tá zoando. Acompanhe o trabalho desse cara aqui. Acompanhe o Palmeiras dele, que eu tenho certeza. Tá longe de achar que tá liquidado. E eu espero um atropelo do Palmeiras na volta. Se vai reverter ou não, eu não sei. Mas que vai
pressionar a LDU, que é um time qualquer fora da altitude, eu tenho certeza. Então não tô entendendo toda essa zoeira, toda essa comemoração. Não acabou não, hein? O choque de realidade do Abel. O Abel que fez toda a merda, irmão. Quem escalou mal o time foi ele. Quem substituiu mal foi ele. E aí, há uma perspectiva assim, mas o Palmeiras vai virar, vai meter 3-0 aqui, ou vai meter 4 ou 5. Isso é problema meu. Isso é problema deles, eles vão jogar, não é verdade? É o seguinte, a soberba começa, hein? Cuidado com a soberba, jogador que entra no treinamento, os caras tudo narizudo, essas paradas todas. Só que é o seguinte, não é o problema dos 3-0 em relação ao jogo. É o problema da gente não dar moral pro LDU, e muito menos o treinador, que substituiu de um jeito ridículo, de um jeito errado, colocou uma salada de fruta que ninguém entendia absolutamente nada, colocou o Rafael Veiga para jogar e aí não conseguiu fazer com que os dois atacantes... Isso é o esquema tático, certo? Agora, o que aconteceu no time do Palmeiras ontem foi uma coisa impressionante. Aí você tem um goleiro mascarado, não é não? Goleiro mascarado que saiu do Corinthians pelas portas do fundo, não respeitou o Cássio, né? Já tomou 6 gols e me parece que dá 22 minutos e 30 segundos desses 2 jogos aí, dos 6 gols que ele tomou. Mas eu acho que, diante disso, é tentar colocar a força máxima nos 2 jogos e os jogadores vão ter que dar um pouco mais. Eles colocaram o Palmeiras nessa situação, eles o técnico, né? Então agora eles têm que fazer um esforço. Não tem muita saída. Lembrando que o Palmeiras vem de uma sequência de eliminações em casa. Mais uma agora seria algo muito impactante, né? Nesse contexto todo. E aí, nação, cara, que o Palmeiras tem totais condições de ir lá no Allianz, reverter a situação, tem condições, mas é muito difícil. O Palmeiras colocou numa situação ridícula. A postura dos jogadores e do Abel Ferreira no Equador, cara, parecia que o Palmeiras estava jogando uma fase de grupos. Parecia que ali estava valendo a liderança da fase de grupos para ver quem passava nas oitavas de final com a melhor pontuação. Foi muito ruim o desempenho do Palmeiras, tem que ser cobrado. Eu vou contra o que o Pilhado falou, vou contra também o que os outros comentaristas estão falando, o próprio Neto falou aí, cara, porque foi ridículo. Ridícula a postura, não é uma postura que você espera de uma equipe numa semifinal. No primeiro semestre a gente até falou que algumas partidas do Palmeiras dava aquela pipocada, pipocou no Paulistão, muita gente me criticou aqui, falou, pô, isso daí acontece uma vez a cada 5, 6, 10 anos, e não é verdade. Eu acho que tem muito jogador do Palmeiras que não tem personalidade. Sabe como que a gente percebe isso, rapaziada? Quando perde, some todo mundo. Ontem, na entrevista na Zona Mista, só o Flaco falou, só ele. Cadê os caras, os líderes do Palmeiras pra falar num momento como esse? O Andrés ontem só falou, o Gia e o Piquerez, porque são obrigados. Por que é obrigado? Porque na Libertadores é regra da Conmebol, competições sul-americanas, pegar 3 ou 4 ali, o repórter pra falar. Porque se não fosse isso nem falar, os caras iam falar. É pipoqueira a equipe do Palmeiras, tem que ser cobrado sim. E o Abel Ferreira, com a sua arrogância, tem que ser questionado o porquê que a equipe jogou tão mal e, pô, no segundo tempo, nem pra fazer um golzinho ali pra deixar o Palmeiras vivo na competição. Cara, ridículo. Mas, ó, bora botar fogo na discussão, hein? Agora eu quero a tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal. Tem gente que passa por aqui e esquece da inscrição. E bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!